Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula teórica da técnica do preenchimento do suco nasogeniano, mais conhecido como bigode chinês. Então vamos observar algumas nuances da face. Observe que com a idade existe um deslocamento dos coxins de gordura da face para baixo, onde nós temos um esvaziamento infraorbitário, um deslocamento dos coxins de gordura da parte medial, formando aqui o suco nasogeniano, linha de marionete, a compressão dos lábios superior e inferior, reduzindo o vermelhão do lábio e perdendo também o contorno da mandíbula e de toda a face. Aqui falaremos especificamente do bigode chinês, que é o suco nasogeniano. Observe que a incidência de luz aqui forma uma sombra e quando a gente faz o preenchimento nessa região, a gente traz luz para essa região, formando a melhor luminosidade, dando estrutura nesse tecido. O que nós vamos fazer basicamente? Vamos devolver a gordurinha que existia nessa região através do ácido hialurônico. Então o ácido hialurônico vai substituir a gordurinha que ficava aqui sustentando os tecidos, configurando esse aspecto mais harmônico, mais jovial. Para darmos início ao preenchimento suco nasogeniano, devemos iniciar com anestesia infraorbitária, meio tubete de cada lado da anestesia infraorbitária. O paciente devidamente higienizado, iniciamos como referência um pertuito bem nessa região aqui. E para achar essa região, você vai tirar aqui uma linha da base nasal, uma reta daqui até aqui, ó, que vai ser a referência do primeiro pertuito. Então, o primeiro pertuito será nessa região aqui, e através desse pertuito é um furo que a gente faz com agulha. Você vai introduzir a cânula nessa região aqui, ó. Vai para lá com a cânula, vem para cá e vem para cá. Do outro lado a mesma coisa, você vai com a cânula para lá, para cá e para cá. Observa que nessa região você vai passar com a cânula bem perto da artéria angular, que está mais ou menos por aqui. Ela passa aqui, ó. É a artéria facial, aqui ela se torna artéria angular. Então você vai trabalhar. Muitas vezes essa artéria vem até aqui, ó. Ó, ela faz uma curvinha aqui embaixo. Então, como você vai divulsionar de forma eficiente, você não vai injetar durante a divulsão, você vai fazer várias bolinhas de preenchimento durante a divulsão. Deixa eu apagar aqui para ficar só a técnica, depois nós vamos falar da parte de circulação. Como que eu faço esse preenchimento com segurança? À medida que eu divulsiono o tecido de forma adequada, eu vou retroinjetando com várias bolinhas, com microbolinhas, a fim de volumizar essa área de forma lentamente. Então, o primeiro momento que a gente faz a divulsão, eu não tenho volume, mas aí eu vou aumentando essa divulsão em leque, eu vou abrindo ela aqui em leque, ó, e vou retroinjetando, fazendo microbolinhas, apertando o êmbolo de forma muito lentamente, para não ocluir nenhuma artéria e nem injetar ácido hialurônico a longa distância, porque se eu injetar de uma forma muito rápida nessa região, esse gel ele pode parar lá dentro da retina, porque tem comunicação na artéria aqui. A artéria angular tem comunicação com a artéria central da retina, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, se atentando à técnica, à medida que eu divulsiono os tecidos, eu vou retroinjetando o gel com microbolinhas. Eu vou depositando microbolinhas à medida que eu divulsiono o tecido e vou volumizando de forma lentamente essa região. Quando ficar tudo volumizadinho, essa região toda ficar toda volumizadinha através dessas microbolinhas de depósito de gel de ácido hialurônico, eu vou comprimir essa região todinha. Ó, vou apertar os tecidos aqui para ficar bem juntinho aqui nas aberturas nasais. Aqui, ó. Então agora eu tenho um pertuito nessa região, que é onde foi o meu local de entrada da cânula.
Para me achar esse pertuito, eu usei como referência esse ângulo aqui da bissetriz, que é a base nasal, aqui, ó. Ó, eu usei essa reta para achar os dois primeiros pertuitos, tá vendo? E agora eu vou fazer um outro pertuito, que é mais ou menos 2 centímetros de distância, aqui e aqui, de distância do primeiro pertuito, aproximadamente. E aí sim, agora eu trabalho com a cânula, preenchendo essa região aqui, e depois aqui eu inverto a cana para baixo e preencho essa região aqui um pouquinho. Mesma coisa aqui, ó, preencho para cá, giro a cânula de cima para baixo e preencho aqui esse restinho aqui. Então, basicamente, a técnica é essa aqui do bigode chinês. Quando você preencher em tecido subcutâneo, passar com a cânula aqui 22G, é importante depois você apertar, pôr o dedo dentro da boca, levantar aqui a bochecha, para ver se não tem nenhuma formação de lombada. Se tiver uma formação de lombada, você tem que amassar essa lombada para o tecido ficar completamente retinho. Em alguns casos, é importante você ligar as massas com a agulhinha bem superficial, fazendo isso aqui, ó, umas travinhas para otimizar o resultado, ó. Então você vem com a agulhinha, introduz a agulhinha bem superficial na técnica do branqueamento, que eu vou explicar aqui novamente. Pronto. Então você tem preenchimento nessa região aqui, também sempre microbolinhas. Em vez de fazer uma retroinjeção de forma cilíndrica, você vai fazendo microbolinhas. Ó, então eu entrei com a cânula aqui pelo pertuito, fui para lá. Na hora de eu fazer a retroinjeção, eu venho fazendo microbolinhas. Entro de novo, vou com a cânula para baixo e faço aqui microbolinhas. E retiro a cânula. Depois eu ponho o dedo dentro da boca, levanto o tecido e começo a apertar a fim de planificar todo o tecido. Se eu achar que ainda está insuficiente, eu faço essas travinhas aqui que vão ligar esse tecido nesse, bem superficial, né? Aí eu vou fazendo isso aqui, essa ligaçãozinha aqui com a agulhinha, aí eu tiro a cânula e ponho a agulha bem superficial e faço essas ligaçõezinhas aqui para otimizar ainda mais o resultado. Então, o bigode chinês basicamente é isso. E aí nós vamos ter esse resultado aqui, certo? Ó, que ficou bem legal. Esse é o resultado. Agora, eu quero explicar por que eu fiz estrategicamente 2 pertuitos ao invés de um só. Então, por exemplo, por que eu resolvi fazer esse pertuito aqui? Eu fiz um pertuito aqui e outro aqui. Aí você pode falar assim, olha, você poderia ter usado esse pertuito e através desse pertuito você preencher lá, ó, e preencher aqui, ó. Porém, quando você usa um pertuito para preencher aqui, olha o caminho que a cânula tem que fazer. Imagina que a cânula, você entrou aqui, você preenche lá com eficiência, você preenche aqui com eficiência, mas quando você vai preencher a base ali, ó, olha o tanto que a cânula tem que girar para chegar lá, ó. Olha aqui. Então, o que vai acontecer na prática? Daqui, você vai acabar fazendo assim com a sua cânula, ó, passando dentro do busto do paciente. Ó, passando dentro do busto do paciente. E vai gerar um volume aqui, ó, indesejável. Porque você só deve preencher região de sombra. Ou seja, a referência é aqui, ó. Ó, é aqui, uma linha reta. Então eu faço um pertuito aqui. Ó. Esse pertuito é favorável para preencher lá, preencher cá. E com esse pertuito, olha como é que a cânula vai reta e favorável anatomicamente a preencher esse detalhe aqui debaixo da narina, ó. A cânula está reta. Se eu utilizar um pertuito mais baixo, por exemplo aqui, ó. Se eu usar um único pertuito para preencher essa região, vai dar errado. Por quê? Na hora que eu entrar com a cânula, olha onde que ela vai, ó. Ela vai para lá, ela vai isso aqui, ó. Ó. E para você elevar esse pertuito lá para cima, você tem que torcer tanto o tecido, porque olha o ângulo que muda a cânula daqui para cá. Então, gente, não economize o pertuito, ok? Faça um pertuito aqui. Com esse pertuito aqui, você preenche facilmente essa região, essa e essa. Porque anatomicamente a cânula trabalha aqui com muita facilidade, é fácil preencher. Tá vendo? Ó, o leque.
E esse pertuito aqui embaixo, que é mais ou menos 1,5 cm a 2 desse aqui, você usa para preencher o resto, que é daqui para cá e é daqui para cá. E aí a cânula não vai esbarrar no nariz quando você descer com ela de cima para baixo. Se você tentar também usar só esse pertuito para preencher em cima e embaixo, esse pertuito também não permite, o nariz não permite a cânula girar e trabalhar no tecido subcutâneo. Você acaba aprofundando demais a cânula e preenchendo tecido muito profundo, o que vai pesar essa região e dar pouco volume. Então precisamos trabalhar no plano certo. Será que isso aí ficou claro para vocês? Ó, ponto de referência, a base da columela aqui, ó, base da columela como referência para achar o primeiro pertuito. Achou o primeiro pertuito, pronto, ó, primeiro pertuito. Daqui vocês vão divulsionar esse tecido todo e na hora de injetar vocês vão pôr microbolinhas que provavelmente da primeira vez, né, no primeiro movimento não vai volumizar tanto, mas você continua repetindo o leque e o movimento de microbolinhas. E à medida que você for pôr essas microbolinhas, vocês vão com o dedo amassando ali, ó, ajeitando o gel e cada vez mais pondo mais volume. Dessa forma você volumiza todo esse triângulo aqui, ó, de forma eficiente, sem gerar nenhum problema de complicação em injetar rápido demais e correr o risco de levar esse gel lá para cima e gerar uma cegueira no paciente. Então você preenche de forma efetiva e segura. Uma coisa interessante é que ao preencher os dois lados do bigode chinês, esse triângulo negro, esse triângulo escurecido, quando você pressiona aqui o gel preenchedor aqui, ó, nessa região aqui, ó, sabe o que acontece? Como você dá base, você dá estrutura na base da entrada periforme, acaba que o nariz dá uma levantadinha mínima. Só que é uma coisa que você não pode falar para o paciente. Você não vai preencher aqui e prometer que vai levantar o nariz. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, vocês vão perceber. Então é importante você impactar o gel aqui, ó, empurrando ele para dentro, né? Para dar estrutura, para dar acabamento, para ficar bem preenchidinho esse triângulo. É importante que você trabalhe tecido subcutâneo e não preencha muito profundamente. Caso contrário, você vai criar grande volume nessa região sem ter efetividade para remover o bigode. Ou seja, você cria um estufamento dessa região e o seu tecido continua profundo. Então vamos procurar fazer o preenchimento do tecido subcutâneo e não abaixo do músculo. E para preencher depois do triângulo negro, né? Para preencher essa linha remanescente que forma o parêntese, procure preencher também tecido subcutâneo com a cânula bem rasa. Se for necessário, você usa a agulha e faz a técnica do branqueamento, que eu vou explicar ela novamente aqui a seguir. Este aqui é o resultado final do preenchimento, você vê que está bastante harmônico. Vou mostrar um outro caso com uma certa peculiaridade, onde a gente vai usar cânula e agulha para melhorar a condição do bigode chinês. Então é a mesma coisa, anestesia infraorbitária, meio tubete de cada lado, você vai injetar meio tubete de cada lado da infraorbitária. Paciente devidamente higienizado, anestesiado, a gente vai iniciar o mesmo procedimento. Então, como referência, eu pego aqui a base da columela nasal, traço uma linha até o triângulo negro, de um lado e de outro, faço o bigodinho do paciente, de um lado e de outro, e é ali que vai ficar os meus pertuitos. Então, faço um pertuito nessa região, outro pertuito nessa região para otimizar a angulação da cânula. E aí aqui eu vou fazer a divulsão, né, o pé de galinha, fazer aqui divulsionar o tecido para criar um arcabouço favorável para ficar o gel. Vou preencher essa região, vou preencher sempre em retroinjeção com várias bolinhas de preenchimento, volumizando a região lentamente. Né? O outro lado a mesma coisa, ó, introduz a cânula aqui, divulsiono lá, divulsiono aqui, divulsiono aqui. Na hora da retroinjeção eu vou depositando microbolinhas para evitar injetar o gel à distância, né? Injetar lá para cima e poder ocluir alguma artéria. Então eu vou injetando toda essa área aqui com a cânula na retroinjeção, fazendo microbolinhas de preenchimento e volumizando gradativamente essa área. Então às vezes eu vou fazer aqui, ó, uns 30, 40, 50 movimentos até volumizar efetivamente essa área. E o que vai ser diferente de outros bigodes chineses neste caso? Observe esse vinco aqui, ó. Olha o tanto que esse vinco aqui é profundo, olha isso aqui, olha isso aqui. Então, ó, olha esse vinco, tanto que ele é profundo.
Então, como é que eu resolvo esse vínculo profundo desse jeito? Eu preciso de utilizar, além da cânula, um pouquinho também da agulha de forma superficial, utilizando a técnica do branqueamento, que é nada mais é do que eu pegar a agulhinha e introduzir ela bem superficial, bem na linha, ó, bem na linha aqui onde está invaginado. E eu vou mostrar aqui uma outra imagem que vai ilustrar isso aqui. Então, só a cânula nessa região, eu vou correr o risco de volumizar muito essa região aqui, ó. Eu não quero volumizar muito, eu quero simplesmente que os tecidos levantem. E para levantar o tecido, eu preciso às vezes trabalhar em 2 planos. Eu até dou a preferência primeiro para agulha nessa região. Eu vou explicar aqui com os desenhos. O que nós temos aqui, ó? Essa invaginação. Aquela linha que ele mostra aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Essa linha é como se fosse aqui no tecido, ó. Isso aqui, tá vendo? E para que eu levante, para me conseguir levantar esse tecido, eu preciso trabalhar em vários planos. Aqui tem um corte esquemático onde mostra a invaginação tecidual e, apesar da camada lipídica que ainda está íntegra, pode ser que eu também tenha deteriorado essa camada lipídica. Então, requer um preenchimento nessa área, que é tecido subcutâneo, mas que eu também trabalho nessa área com agulhinha, utilizando a técnica do branqueamento, onde eu vou introduzir a agulha aqui. Quando eu introduzir a agulha, o tecido vai ficar todo isquêmico, eu vou mostrar numa imagem como é que o tecido fica. Na hora que o tecido está todo isquêmico por causa da ocupação do perímetro da agulha, eu retroinjeto e aí sim, aí eu consigo homogeneizar esse tecido aqui todo, porque isso aqui vai levantar, né? Ó. E aí o tecido fica mais plano. Então você imagina, eu trabalho nessa região e trabalho nessa região aqui também, ó. Nessa aqui também. E nessa também, e faço camadas. E aí eu levanto todo o tecido, mas é muito importante você trabalhar nessa região aqui, porque se você levantar todo esse volume, mas não retificar essa estrutura, ó, se você não retificar essa estrutura aqui, esse tecido vai continuar invaginado. Então, muitas vezes tem que trabalhar com a técnica do branqueamento aqui embaixo e ainda ligar as esmas aqui em cima, fazer com a agulhinha aqui em cima também. Então, essa é a variação da técnica. E isso aqui serve para a linha de marionete. Essa linha de raciocínio serve para a linha de marionete. Então, muitas vezes, você vai ter que trabalhar aqui também, ó, nessa região. Tá vendo? Você trabalha o bigode chinês, depois você vem e trabalha a linha de marionete. Com cânula, trabalha com a agulhinha fazendo assim e fazendo assim também. E na técnica do branqueamento que eu vou mostrar aqui. Eu já falei anteriormente sobre a técnica do branqueamento, mas vou aqui falar novamente. O que é a técnica do branqueamento? É quando você introduz a agulha no tecido e ela fica toda isquêmica no perímetro da agulha, que provavelmente você está trabalhando na derme média. Então eu introduzo a agulha nessa região da pele, ela vai ficar toda branca, esquemiada, e aqui eu vou injetar. Então aqui eu vou ter um bom resultado. Se eu injetar muito superficial, que seria mais ou menos na epiderme, vai ficar meio azulado e pode provocar o efeito Tyndall. Eu não quero fazer nessa região para ficar azulado, então tem que fazer um pouco mais profundo, que é na derme média. E essa é a imagem que nós temos que decorar. Aqui é muito superficial, epiderme, e aqui é derme média, que seria a forma adequada. Eu posso preencher a derme profunda? Posso, vai ficar uma lombada, mas aqui também é um pouco arriscado e você não terá a mesma eficiência que você trabalhar aqui na derme média. Se você introduzir a agulha muito profundamente, essa agulha pode estar perto do músculo você tem vaso calibroso e ali você pode sim, efetivamente, obliterar a luz da artéria e criar uma oclusão arterial por embolização do gel. Então, o que é a técnica do branqueamento? Quando você introduz a agulha na derme e o perímetro da agulha fica todo isquêmico, uniforme, sem ficar acinzentado. Você vê toda a extensão isquêmica, sem ficar um morundum, assim, uma lombada dessa forma. Aqui não tem nada isquêmico, aqui só um pouquinho está isquêmico a entrada, mas o resto não está. Então aqui é derme profunda. Aqui todo o perímetro está isquemiado. Então aqui eu estou na derme média, aqui eu faço a técnica do branqueamento com bastante segurança, sem correr o risco de ocluir nenhuma artéria. E aqui já é uma área de risco. Então aqui a técnica do branqueamento foi redundante,
porque eu quero que essa imagem fique bem gravada para vocês, porque isso serve para toda a face, para você trabalhar as rítides, trabalhar aquelas microlinhas. Você sempre vai ter que usar a técnica do branqueamento. Se você nunca ouviu falar sobre essa técnica, daqui para frente você vai ser uma expert ou um expert na técnica do branqueamento para trabalhar com bastante segurança na DermMed, ok? O objetivo então é isso aqui, ó. Olha que maravilha que está aqui esse bigode chinês. Vamos ver aqui o antes e o depois. Olha isso aqui. Olha aqui a qualidade. Então muitas vezes a cânula não consegue dar esse volume natural que a agulhinha permitiu fazer. Então você vê que aqui foi muito importante trabalhar com a agulhinha aqui, ó. Aqui, ó, tem um efeito meio Tyndall. Provavelmente essa região aqui vai se normalizar. Se não se normalizar, eu vou ter que furar, micropicotar essa aqui e espremer e tirar esse gel que está muito superficial e aplicar um pouco mais profundo. Mas isso é só uma observação que eu estou fazendo. É importante falar desses detalhes. Olha aqui, tá vendo? Mas pode ser um vermelhinho transitório. Eu preciso de guardar pelo menos 2 meses para saber se isso aqui vai sair naturalmente ou não. Pode ser que isso nem incomode o paciente, mas isso aqui é uma característica de um efeito Tyndall, que pode ser pela imagem, pode ser que passou despercebido, mas pode ser que saia naturalmente, mas se não sair naturalmente e for uma reclamação do paciente, você pode jogar pequenas gotículas de hialuronidaze aqui, injetar pequenas gotículas de hialuronidaze, ou simplesmente picotar com a sua agulha essa região e remover a superficialidade do gel. E resolve isso aí e aplica de novo. Muito bem, o que temos que saber sobre a circulação? A importância da circulação nessa região é que a artéria angular, você vai trabalhar exatamente onde ela vira artéria angular. E ela, sim, ela pode gerar necrose na aba nasal. Você vai fazer o bigode chinês, você pode gerar necrose na ponta nasal, na aba nasal, você pode gerar cegueira no seu paciente, você pode tratar aqui a linha de marionete, gerar uma isquemia do lábio via necrosar o lábio inferior. Então é importante você saber dessas ligações, mas não que isso seja um empecilho, porque você vai sim trabalhar em cima dessas artérias, você vai encostar nessas artérias e muitas vezes você vai acabar rasgando essa artéria por a proximidade anatômica na hora da divulsão dos tecidos. Mas o que é importante você saber? Que na hora de você fazer o preenchimento, você tem que ver se a área não está púrpura, igual está aqui, ó, tá vendo? Vermelha, branca, vermelha e branca, vermelha e branca. Se ficar púrpura, é sinal de má oclusão aqui, ó, tá púrpura a área, tá vendo? Então aqui foi feito um preenchimento da linha de marionete com 0,3 ml. Foi um pouquinho que foi injetado aqui tem uma bifurcação da artéria, foi injetado aqui houve uma oclusão arterial que não passou sangue para lá e começou a morrer o lábio, né, gerar uma necrose no lábio inferior por uma oclusão com 0,3 ml. Então não é a quantidade, é a forma de preencher, é o cuidado de preenchimento, é o plano correto que nós temos que aprender a trabalhar. Qual que é o plano correto? Eu trabalho na derme média, ou eu trabalho em tecido subcutâneo verdadeiro, ou eu vou trabalhar lá no periósteo fora de forame. Essas são as 3 áreas que você trabalha com segurança. Trabalhar no meio, perto do músculo, é muito arriscado, porque onde tem músculo tem artéria calibrosa e aí pode acontecer. Por exemplo, aqui a oclusão foi aqui. Nós tratamos esse caso com antibiótico, IPRF e hialuronidaze. 3 meses depois, o paciente ficou assim, normalizou o caso, agora ainda está melhor, né? Então daqui veio para cá. Isso não é empecilho, pessoal, isso é para você saber como tratar. Olha como é a face. Como que você vai desviar disso tudo aqui para fazer um preenchimento seguro? A única maneira de fazer um preenchimento seguro é trabalhar no plano correto. Os planos eu já ensinei aqui nas aulas anteriores e aqui em quadros posteriores. Aqui, ó. Como é que você vai, como que você não vai trabalhar encostando ou às vezes até rasgando essa artéria? Então, às vezes você tem um acidente, sim, mas o fato de você rasgar uma artéria não quer dizer um empecilho. Você vai trabalhar encostando nessas artérias, mas você vai trabalhar em plano superficial, tecido subcutâneo ou derme médio, sendo com a agulhinha ou com a cânula. Sugiro aí uma cânula 22G de preferência, porque a cânula mais calibrosa é menos provável de você canular uma artéria ou um vaso. E todas as artérias têm circulação, têm ligação com a artéria, ó, essa artéria angular, ela liga com a artéria central da retina. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha isso aqui, a ligação.
Então você pode, né, gerar uma cegueira se você não preencher com cuidado o bigode chinês. O que é preencher com cuidado e parcimônia? É divulsionar bem os tecidos, preencher de forma lenta, né, de tal maneira que o êmbolo quase você não percebe o êmbolo caminhar, mas você faz vários movimentos, vários microbolinhas com retroinjeção, impacta o gel na região e isso vai dando sustentação nos tecidos. Essa é a forma correta de preencher, dessa maneira você não vai ter nenhum problema, nenhum acidente vascular. Basicamente você tem o esvaziamento dos coxinhos de gordura, né? Aqui a pessoa jovem está com a gordura toda cheinha, né? Essa gordura vai indo embora, vai sendo fagocitado, vai perdendo essa gordura, o tecido fica sem sustentação. Ele vai ficando sem a gordura, ele fica assim, sem sustentação. Você vai e preenche essa região, substituindo a gordura perdida, né? E vai dando sustentação nos tecidos e vai ficando com esse aspecto, né, mais luminoso, porque aqui tem muita sombra, ó, muita sombra. E você preenche a sombra e você vai preenchendo a área que você deseja estruturar, né? Quando você estrutura a área, você deixa ela mais bem iluminada. Por que ela fica vazia? Porque ela vai perdendo as gorduras naturais. E o gel de ácido hialurônico vem substituir essas gordurinhas aqui, né? E aqui está o caso finalizado antes e depois. É lógico que a harmonização ela é um conjunto de pequenos procedimentos que somando forma a harmonia. Então, por exemplo, se eu preencher só o bigode chinês, você acha que vai ficar bom? Vai ficar isso aqui fundo. Imagina aqui, ó. Imagina aqui, eu preencho só essa região, só essa, e vai ficar com isso aqui muito volumoso, muito iluminado, isso vai ficar vazio, vai ficar vazio, vai ficar vazio, vazio, vazio. Isso não é harmonia. A harmonia é preciso de equilibrar a face. Então, o que eu ouço falando? Ah, preenche aqui, ó, que vai melhorar o bigode chinês. Isso não é uma verdade para todos os casos. São raros os casos que eu preencho malar, arco zigomático, pré-maxila, que vai melhorar o bigode chinês. São raros os casos. Se a pessoa tem deficiência do bigode chinês, eu preciso preencher o bigode chinês. Quando eu preencho maxila, pré-maxila, arco zigomático, têmpora, eu ajudo a volumizar essa região. Então eu ajudo a volumizar, ajudo a harmonizar e acaba que eu tenho uma melhora como um todo. Mas essa história de que se eu preencho aqui, eu melhoro o bigode chinês ou resolvo o bigode chinês, isso aí é um tiro no pé, isso não vai funcionar. Para melhorar essa região do bigode chinês, tem que preencher o bigode chinês. E quando a gente preenche outras estruturas, eu ajudo a melhorar o meu contorno da face, eu melhoro toda a harmonia como um todo. Então eu tenho que preencher aqui, preencher o contorno da face, preencher a linha da mandíbula, linha de marionete, mento, alinhamento labial, lábio. Quanto mais eu preencher, mais eu volumizo, mais eu otimizo a região de sombra e luz, mais eu estruturo os tecidos, devolvendo ele o mesmo contorno que tinha, né, há um tempo atrás. Então vamos pensar nisso. Quer preencher bigode chinês? Para melhorar o bigode chinês, tem que preencher o bigode chinês. Quando eu preencho essa região aqui, eu melhoro essa região. Mas se eu preencho aqui e aqui, eu melhoro como um todo. Sempre vai somar. Então, está aqui o resultado de um início de um full face, né? Onde foi preenchido a glabela, preenchido o bigode chinês, preenchido linha de marionete, um pouco do contorno da face. Um caso sutil, de uma diferença sutil, mas que trouxe para o paciente uma harmonização como um todo. Então vamos saber aí indicar e fazer o procedimento de forma correta, explicando sempre para o paciente a importância de volumizar toda a estrutura da face, não só uma estrutura isolada. Não quer dizer que se você harmonizar uma estrutura isolada não vai ficar bom, né? Alguns casos aqui eu mostrei que foi volumizado só o bigode chinês, mas como as outras áreas estavam preservadas, você trouxe harmonia para o paciente. O fato de preencher uma área só não quer dizer que você traz harmonia, quer dizer que você preencheu apenas uma área. Quanto mais áreas preencher, mais volume, mais harmonia. Explicado? Pessoal, duas dicas importantes aqui e o paciente deve saber. Porque às vezes o paciente, de forma leiga, pede para você preencher só o bigode chinês. Mas temos que levar algumas coisas em consideração. Entre elas, a linha de sorriso. Se o paciente tem uma linha de sorriso muito baixo e você for preencher demais o bigode chinês, essa linha de sorriso do paciente vai diminuir. Então, se o paciente tem pouca exposição dentária e você preenche muito essa região, vai pesar o sorriso do paciente. Ó.
E ele pode sorrir baixo. O que é baixo fica mais baixo ainda. Isso compromete a harmonia do paciente durante o sorriso ou a mímica facial. Uma outra dica é que quando o paciente pede para fazer o bigode chinês, o que é na mente do paciente? Que ele quer ficar mais harmônico, mais bonito. E aí você preenche só o bigode chinês. Mas muitas vezes, se você preenche só o bigode chinês, sabe o que acontece com o lábio superior? Ele fica ligeiramente mais fino. E às vezes, para equilibrar essa harmonia, você tem que preencher um pouquinho o lábio superior e às vezes um pouquinho o lábio inferior para dar harmonia no terço inferior. E não só isso. Às vezes tem que preencher um pouquinho o código de barra, às vezes tem que preencher um pouquinho a comissura labial e um pouquinho a linha de marionete. E é por isso que no curso eu mostro aqui como é que preenche um pouquinho o código de barra, como é que levanta um pouquinho a comissura labial, preenche um pouquinho a comissura labial e a linha de marionete. Porque apesar do paciente pedir o bigode chinês, ele está te pedindo uma harmonia no terço inferior. E só preenchendo o bigode chinês, muitas vezes, só preenchendo o bigode chinês, você não traz para o paciente a harmonia. Você traz, às vezes, até um estranhamento. Preenche o bigode chinês, mas sei lá, você olha para o paciente e fala, nossa, preencheu o bigode chinês, eu estou vendo que o antes e o depois tem diferença, preencheu, mas eu olho para ele assim e parece que ele perdeu um pouco do equilíbrio da face, um pouco da beleza mesmo. E para devolver esse equilíbrio, essa beleza, muitas vezes temos que compensar com um pouquinho de preenchimento no lábio, um pouquinho aqui da eversão da comissura, né? Com a agulhinha, vou ensino no curso, na prática, um pouquinho aqui ó, nessa região, porque senão fica descompensado, porque a natureza ela compensa, né? Observe essa face aqui, por exemplo, olha aqui, ó, aqui ela compensa. Ó, tem toda uma estrutura vazia, está tudo vazio, mas está compensado. Se você preenche só essa área, vai ficar essa área preenchida, rejuvenescida, e o resto tudo em desequilíbrio. Vai causar uma que a gente chama de estranheza. Vai ficar uma estranheza. Então, o paciente deve saber disso, que temos que equilibrar a face como um todo, mesmo que seja pouquinho, e o profissional principalmente tem que saber ter essa conversa com o seu paciente para que não haja nenhuma desarmonia durante a oferta dos procedimentos. Vai aqui mais uma dica extra. Lembre de refinar o bigode chinês com o paciente em pé, porque o paciente quando está deitado, ele está em lift facial, isso quer dizer que o tecido dele está para trás. Todo mundo quando está deitado fica mais lisinho. Quando você levanta, o tecido cai para frente. Então, quando for fazer o refinamento do bigode chinês, é bom que o paciente esteja em pé, de preferência em pé. Eu gosto de pôr os pacientes em pé, vocês vão ver lá no curso. Ou se não, pelo menos sentado 90 graus para você ver como é que está a gravidade dos tecidos dessas regiões aqui. E nunca passe com a cânula onde você não quer que o gel percorra. Isso quer dizer o seguinte, se você vai preencher o bigode chinês, você vai divulsionar toda a região de sombra. Você não pode, por exemplo, divulsionar essa região, porque se você passar a cânula aqui, ó, nessa região aqui, você corre o risco, na hora que o paciente começar a sorrir, o gel que está nesse compartimento aqui, ó, nesse triângulo negro, vir para cá. E aí o bigode chinês dele vai parecer que aumentou, porque o gel que estava impactado aqui nesse triângulo, como você divulsionou muito alto aqui, ó, a bochecha, então o gel, na hora que eu sorri, o gel daqui vem para cá. Então, vamos nos atentar a passar a cânula somente na região de sombra, somente na região onde você quer que o gel fica. Por isso que eu falo, faça 2 pertuitos, um bem aqui, ó, como referência aqui, e outro mais baixo. Para você não correr o risco de fazer um pertuito só, querer economizar, né, fazer um pertuito só. E na hora de vulsionar, você acaba entrando aqui no buço do paciente, formando uma possibilidade do gel migrar para o buço. Aí o paciente vai sorrir, dá um relevo em cima do buço aqui, ó. Fica horroroso. Então, repetindo, nós só vamos divulsionar, passar com a cânula onde você quer que o gel fique. Ok? Essa é a dica de ouro. Agora, você já entendeu o que acontece com os tecidos na região do sulco nasogeniano. A importância da divulsão nos tecidos nos locais de sombra e invaginação tecidual, a relevância de depositar o material preenchedor de forma correta, podendo agora ir para as aulas práticas com muito mais entendimento da técnica e sabendo o que acontece internamente em suas estruturas. Te vejo nas aulas práticas.